Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que realmente estejam todos bem. Eu sou o professor Cid, sou professor de língua portuguesa e hoje nós vamos iniciar a aula 54. O tema da nossa aula de hoje, ela é sobre o gênero classificado poético. Classificado é uma forma de uma propaganda, de uma publicidade, tá? Poético, relacionado à poesia, alguma coisa assim no sentido mais conotativo, tá? Nós já vamos falar um pouquinho mais sobre esse termo que eu acabei de falar, tá bom? Antes que o professor esqueça, não esqueçam de fazer o Classroom, tá? De fazer as atividades, assistam às aulas, organizem os seus horários, né? Organize o seu ambiente ali de estudo para que possa dar tudo certo. Que, a propósito, todos nós estamos fazendo o máximo de nós para que as coisas possam, lá no final, dar tudo certo, tá bom? Continuando aqui. Os conteúdos que nós vamos trabalhar na aula de hoje é a leitura do gênero classificado poético. Ah, professor, leitura, eu não gosto, é muito chato. Olha, vai depender. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ler pode ser gostoso, mas sabe qual seria um segredo? É você começar a ler aquilo que você gosta, tá? Imagina alguma coisa que você realmente goste, seja lá qual for, um gibi, uma revista, o manual de um joguinho, tutorial, a explicação sobre um jogo, não importa, o importante, não importa o que você vai ler nesse primeiro momento, tá? O que nós queremos é que você desenvolva o hábito da leitura. E aí eu posso mostrar para vocês, e pretendo até o término dessa aula, que ler pode ser gostoso, pode ser prazeroso, tá? Já vou retomar esse assunto também. Nós vamos falar com relação ao significado de algumas expressões e a informação que está implícita, ou seja, aquilo que está muito claro. Quando você faz a leitura, você já entende o que está escrito. E a explícita, perdão, o professor acabou invertendo aqui, explícita é que está muito claro a informação ali dentro, tá? E implícita é que está ali meio nas entrelinhas, nós temos que fazer uma releitura, tá? Nós temos que olhar um pouquinho mais com calma o texto. Que eu sugiro, inclusive, que todas as vezes que nós formos fazer uma leitura de alguma coisa, que a gente possa fazer isso por 2 ou 3 vezes. É da nossa natureza não entender muito bem as coisas no primeiro momento. É assim que funciona, tá? Então, assim, você faz no primeiro momento a sua leitura. Ai, professor, não entendi nada. Calma, calma, não é hora de ficar nervoso, de se preocupar, tá? Leia de novo, e leia de novo, e leia quantas vezes for necessário, até que você consiga entender. Não tem o menor problema. Às vezes aquele não era o seu momento, tá? Naquele momento você não estava conseguindo entender, não tem problema nenhum, tá bom? Vamos continuar. O tema de hoje, então, seria a leitura do classificado poético, qualquer coisa. Então, esse classificado se chama qualquer coisa. Quem escreveu é a Thelma Guimarães Castro Andrade. Tudo bem? O texto, qualquer coisa, ele tem 2 partes. Vamos ler a primeira parte. A parte A. Vende-se em estado de novo, pouco cabelo branco, sem vícios, movida a gasolina. Álcool de jeito nenhum. Pega na primeira partida, não para nunca. Está sempre de boa vontade. Cara legal. Nunca te deixa na mão. Engata na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e até na sexta, se você topar. Nunca falha aos domingos. Dá marcha a ré sempre que for preciso. Deixa bater o maior vento em você. Liberdade total. Faço doação no caso de nenhum interessado. Parte B. Vende-se, aluga-se, troca-se. Mãe usada em estado de novo. Cabelos pintados recentemente. Sem vícios, movida a diesel, pega na subida e na descida. Topa tudo sem reclamar, te deixa folgar, legal. Se te deixar na mão, é porque você esqueceu da água, de dar uma passada no posto desculpa lá, pessoal. É porque você esqueceu da água, de dar uma passada no posto, de conferir esses detalhes comuns.
Tem um belo estofamento, freios perfeitos, breque em cima, direção de piloto de Fórmula 1. Faço doação no caso de nenhum interessado. Nós vamos ter agora o nosso primeiro quiz, tá? As expressões vende-se, aluga-se e troca-se são utilizadas como subtítulos das partes A e B do texto que nós estamos trabalhando agora. São usadas normalmente para, letra A, fazer um convite, letra B, contar uma história, letra C, anunciar algo. O professor vai dar um minutinho para vocês pensarem um pouco sobre isso daí, tá? Pensem a respeito do quiz e nós já retornaremos. E daí, pessoal, deu tempo de responder? Conseguiram pensar um pouquinho sobre isso? Vamos dar uma olhada aqui na nossa resposta. Anunciar algo. Veja que o próprio enunciado, ele diz assim, vende-se, aluga-se ou troca-se, não é verdade? Então, é claro que a intenção aqui desse anúncio, desse texto, é de anunciar alguma coisa, tá bom? Nós temos agora a nossa primeira atividade. Leia o trecho. Vende-se em estado de novo, pouco cabelo branco, sem vícios, movida a gasolina, álcool de jeito nenhum. Pega na primeira partida, não para nunca, está sempre de boa vontade. Nossa primeira pergunta, letra A. A qual gênero textual o fragmento lido acima remete? Remete significa nos dá uma ideia, tá? Então eu poderia ler da seguinte forma: a qual gênero textual o fragmento, esse pedaço do texto, tá? Que nós acabamos de ler, nos dá uma ideia, nos remete. Tudo bem? Vou dar um minutinho para vocês pensarem na resposta disso daí, tá? Dessa questão. Tudo bem?
Daí, pessoal, pensaram sobre a resposta, analisaram a questão, esse fragmento do texto que nós temos? Vamos verificar então qual é a nossa resposta? Resposta dessa pergunta é: remete ao anúncio classificado ou classificados. Tá bom? Tudo bem? A atividade 2. Leia o trecho e observe as expressões destacadas. Movida a gasolina, álcool de jeito nenhum, pega na primeira partida, não para nunca, está sempre de boa vontade. Cara legal, nunca te deixa na mão, engata na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e até na sexta, se você topar. Vem a nossa primeira pergunta. A que geralmente essas expressões se referem? Mais um minutinho para vocês pensarem sobre esse fragmento do texto, tá bom? Nós já retornamos.
Daí, pessoal, acharam a resposta? Pensaram sobre o fragmento do texto? Vamos verificar qual é a resposta? Referem-se a automóveis ou veículos automotores. Tudo bem? Porque, veja, ele fala de gasolina, né? Ele fala que pega na primeira, tá? Ou na segunda, ou na terceira. Então, está muito claro, está muito explicitado, né? Que está falando de veículos ou automóveis. Tudo bem? Continuando. Atividade 3. Leia o trecho e responda. A. O que está sendo anunciado? B. Que expressões no texto evidenciam o que está sendo vendido? Aí segue um fragmentozinho do texto. Vende-se em estado de novo, pouco cabelo branco, sem vícios, movido a gasolina, álcool de jeito nenhum. Pega na primeira partida, não para nunca, está sempre de boa vontade. Cara legal. Vamos pensar um pouquinho sobre a atividade 3 e nós já retornaremos.
Daí, pessoal, acharam a resposta? Pensaram sobre o fragmento? Vamos verificar qual foi a resposta? Letra A. O pai, supostamente, está sendo anunciado. Letra B. Que expressões do texto evidenciam que está sendo vendido? Ou seja, nós temos algumas expressões aqui no nosso texto, tá? Que estão dizendo para nós, que estão mostrando, que estão deixando claro, evidenciando, tá? O que está sendo vendido. Vende-se em estado de novo, pouco cabelo branco, sem vícios. Depois ele vem aqui, está sempre de boa vontade, cara legal. Ou seja, com isso nós podemos concluir então, tá? Que ele está falando, que ele está anunciando sobre o pai, né? Não é verdade? Porque veja aqui, cabelo branco. Quem tem cabelo branco? Sem vícios, né? E sempre de boa vontade, cara legal. Tá bom? Tudo bem? Podemos continuar? Agora, pessoal, nós temos um quiz, tá? Na frase da marcha a ré, sempre que for preciso, infere-se, conclui-se, entende-se que o pai, letra A, é capaz de voltar atrás quando necessário? Ou seja, ele se arrependeu, ele está errado, tá? Ele falou alguma coisa, teve algum comportamento, alguma postura, alguma atitude, né? E depois ele viu que ele não estava correto, que não estava certo aquilo ali. É isso que está dizendo a letra A. Ou seja, ele é capaz de voltar quando julgar necessário, quando for necessário. Letra B, não é capaz, exatamente ao contrário agora, né? A letra B diz assim, não é capaz de voltar atrás quando necessário. Letra C, sabe utilizar muito bem a marcha a ré. Só utiliza a marcha ré quando necessário. Será de verdade que essa marcha a ré é como no sentido denotativo, no sentido literal da palavra, que você engata, como engata no carro? Sabe quando você engata a marcha no carro e vem para trás, vai para ré? Será que é isso que ele está dizendo? Tá? Será que o sentido aqui agora dessa frase, nesse quiz, da marcha a ré, sempre que for preciso, será que realmente é nesse sentido de engatar a marcha e ir para trás? Tá? Pensem a respeito e nós já voltamos com a resolução do nosso quiz. Tudo bem? Pessoal, então com relação à resposta do nosso quiz, tá? Vamos verificar então qual é a nossa resposta correta? Opa, é a letra A. Olha que legal. Ele é capaz de voltar atrás quando necessário. Lembra que o professor falou que quando você se arrepende, no caso ali o pai, né, ele toma uma decisão ou ele faz alguma coisa e ele pensa, puxa, não estava muito certo, não estava muito correto. Então ele é capaz de voltar atrás, de se arrepender. Tudo bem? Vamos continuando aqui. Com relação aos classificados, nós temos o sentido literal. O professor vai ler agora para vocês, mas eu já vou fazer uma explanação, ou seja, uma explicação sobre o que está ali, tá bom? Sentido literal é aquele sentido usual, denotativo da palavra. Mas o que significa o denotativo? É o sentido que carrega o significado básico das palavras, expressões e enunciados de uma língua. Em outras palavras, o sentido denotativo é o sentido real, o sentido da palavra dicionarizado. Que significa tudo isso que o professor acabou de falar,
tá? O sentido literal da palavra é aquele sentido que está no dicionário, que consta no dicionário, tá? Por exemplo, você pode pegar uma palavra, vou pegar uma expressão agora aqui para vocês. Quando eu for terminar a aula de hoje, eu vou dizer assim: meus queridos alunos, eu espero de verdade que vocês tenham gostado, e espero mesmo, tá? Tenham gostado da nossa aula e um beijo no coração de vocês. Pensem sobre o que eu acabei de falar. Eu tenho, o professor agora tem como dar um beijo no coração de cada um de vocês aqui, né? Será que é isso que eu estou querendo dizer? Não, claro que não, né? Eu não vou ir lá e dar um beijo em cada um, no coração de cada um. Então, o sentido denotativo é aquele sentido que consta no nosso dicionário, é aquele sentido real da palavra, tá? Não é aquele sentido que nós damos para as coisas nos momentos que nós estamos falando ou conversando, tá? Um sentido assim meio poético, uma figura de linguagem, alguma coisa assim um pouco mais irreal. Vamos pensar assim, tá? Então o denotativo é aquele sentido literal, tá? É aquele usual, aquele que nós usamos o tempo todo. Tudo bem? Continuando. O sentido literal, então, é o sentido real. O sentido que as palavras têm no dicionário, tá? Então, quando você quer saber, professor, mas eu não estou entendendo muito bem. Não, pera aí, vamos por partes, tá? Eu não entendi muito bem o que é esse negócio de denotativo. Tá bom, pensa numa palavra, tá? E olha essa palavra no dicionário. Você achou ela no dicionário? É o sentido que nós temos o tempo todo, é aquele sentido padrão, aquele sentido real, tá bom? Então pensa assim, literal é denotativo, que denota o quê? Que significa aquilo que está no nosso dicionário. Basicamente, nós podemos dizer que a linguagem figurada é o oposto, ou seja, o contrário da linguagem literal. Espera aí, professor, agora eu me perdi de vez. Vamos lá, calma lá. O sentido, vamos voltar um aqui. O sentido literal é o sentido do dicionário, tá bom? Acontece que nós não temos só esse sentido para as palavras, nós temos mais um outro sentido, que é o sentido da linguagem figurada, que é exatamente o contrário, tá? Bom, se é o contrário do dicionário, nós não temos outra coisa que não seja o dicionário para validar, né? Para dar o significado para nossas palavras. Então é aquele sentido que nós damos assim no dia a dia, tá? Nós já vamos retomar um pouquinho o assunto e falar um pouquinho mais. Pensa assim, literal, denotativo, que está no dicionário. Linguagem figurada é exatamente o contrário daquilo lá, tá? Tudo bem? Conotação. Olha, a palavra conotação diz o seguinte: quando a linguagem está no sentido conotativo, tá? Significa que ela está sendo utilizada no sentido figurado. O que é isso? Ou seja, aquele cujas palavras e expressões ou enunciados ganham um novo significado em situações e contextos particulares de uso. Professor, não entendi nada. Eu imagino que sim. Eu vou dar um exemplo bem básico, tá? Vamos imaginar a seguinte palavra. Eu fiquei em casa hoje de manhã. Aí eu tenho uma outra frase. Eu fiquei com meu namoradinho, minha namoradinha, ontem à tarde. Veja que eu estou usando a mesma palavra. O verbo aqui sendo usado é o ficar. Mas o primeiro ficar significa literalmente aquele sentido que está no dicionário, tá? O segundo sentido que nós temos é exatamente o conotativo. Ou seja, não é que eu fiquei ali do ladinho do meu namorado, da minha namorada, ou do meu amiguinho, né? Do meu colega de trabalho, do meu colega de sala de aula, fiquei ali do ladinho dele. Não é esse sentido. Vocês entenderam o que o professor está falando? Tá? É nesse sentido. Então pensa assim, o primeiro fiquei é de permanecer em algum lugar, de ficar literalmente em algum lugar. O segundo ficar é de ficar ali, pá. Vocês entenderam, né? Tá? É o sentido que nós vamos dando para aquela palavra naquele momento. Claro, eu peguei apenas um exemplo, né? Eu peguei um verbo aqui no caso, mas poderia pegar vários outros exemplos, tudo bem? A propósito, pessoal, não esqueçam de fazer as atividades lá no Classroom. Essa aula está no Classroom, está no Aula Paraná e vai ter atividades que vocês devem fazer,
tá? E perguntem aos seus professores. Cliquem lá em adicionar comentário particular, porque assim como eu estou aqui gravando essa aula para vocês, passando essa aula para vocês, tem um professor lá à disposição nos dias e nos horários de aula, né, para esclarecer essas dúvidas, tá bom? Continuando. Ah, tá, entendi. Resumindo, denotativo é o sentido do dicionário. Tá claro? Conotativo não é o sentido do dicionário. Vamos pensar assim para ficar mais fácil, tá bom? Que esses nomes assim meio estranhos são nomes novos para nós, né? Então você vai pensar o seguinte: D de dicionário, tá? Conotativo é aquele sentido que nós damos para a palavra. Olha que bacana, porque nós então podemos usar as nossas palavras em momentos e em circunstâncias, em lugares, em conversas diferentes, tá? E aí nós damos o que? Um novo significado para aquela palavra. Tudo bem? Vamos continuar. Aqui nós temos um exemplo agora do sentido literal lá do pai. Lembra do pai, do texto que nós estamos trabalhando? Pouco cabelo branco, sem vícios. Ora, se é sentido literal do pai, significa o quê? Os cabelos, ele tem poucos cabelos brancos e ele não tem vícios, tá? O sentido figurado do pai, falando desse mesmo texto ainda, diz assim: movido a gasolina. Algum ser humano pode ser movido a gasolina, né? É possível isso, tá? Pega na primeira. Nós estamos nos apropriando, usando palavras no sentido figurado para nos remeter ao pai. Mas assim, vamos deixar bem claro, né? O pai e nós, e qualquer um de nós, não pode ser movido a gasolina, né? E também não pode ser dizer assim: você pega na primeira. Podemos até dizer, certo? Mas esse é o sentido figurado, tudo bem? Agora, fazendo a mesma, por comparação, por analogia, né, o mesmo raciocínio, pensando da mesma forma, nós vamos fazer o seguinte, falando agora da mãe. Então, um exemplo do sentido literal. Lembra do literal, que é aquele lá do dicionário? Cabelos pintados recentemente. Isso seria uma característica, uma prerrogativa de um ser humano, uma qualidade de um ser humano? Certo. Então, assim, eu acho que sim, professor. Claro que sim. Você pode falar assim, literalmente, lembra que é do dicionário? Cabelos pintados recentemente, sem vícios? Claro que posso. E aí, no sentido figurado da mãe, eu posso dizer o seguinte dela, a respeito da mãe? A mãe é movida a diesel, né? Pega na subida e na descida. Então, veja, nós todos entendemos o que está dizendo aqui, tá? Nós todos entendemos o sentido figurado dessas frases aqui relacionadas à mãe. Mas nós estamos nos apropriando de um discurso, estamos usando um discurso, uma fala, que não é no sentido literal. Tudo bem? Eu realmente espero que vocês estejam acompanhando o raciocínio do professor, tá? Continuando. Pessoal, agora nós temos mais uma atividade. Olha, falando de atividade, eu preciso fazer uma observação. O professor precisa que vocês façam atividade, tá? Tem que fazer atividade. Professor, mas não vale nota. Isso nem é o mérito, nem é tão importante assim. Vejam, nós precisamos de nota para poder passar de ano, para termos aprovação, para ir para uma série seguinte, não é verdade? Mas assim, por que eu estou dizendo eu quero que vocês façam, que vocês precisam fazer atividade? É a forma que eu, professor Sidney, e os demais colegas de trabalho, os outros professores, vão ter de verificar, de perceber se vocês estão entendendo a aula, tá bom? Outra, nem é tanto sacrifício, né? Porque veja, você está lá tranquilo em casa, agora assistindo a aula, no sofá, bem de boa, na lagoa, não é verdade? Então não custa você fazer a atividade. Professor, não quero fazer agora. Não faça agora, não tem problema, não tem problema. Tá? Mas faça, organize a sua vida, o seu horário e faça essa atividade. No caso, agora, nessa aula da atividade 4, o professor vai ler e vai dar uns minutinhos para vocês fazerem, tá bom? Vamos lá, atividade 4 diz assim: leia o trecho do classificado poético.
Esse sinalzinho que começa aqui, ele já está dizendo que existe algo antes disso, tá? Então, toda vez que você olhar um texto, algumas frases assim, e perceber que nós temos esse sinal aqui, abre aspas, reticência, fecha aspas, significa que antes desse texto tinha alguma coisa antes, ou seja, uma parte do texto também, tá? Nunca te deixa na mão, engata na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e até na sexta, se você topar. Nunca falha aos domingos. Veja que interessante que ele diz aqui em algum momento, no finalzinho da frase, nunca falha aos domingos. Então, com isso eu já posso concluir, não, eu não vou concluir não, vou deixar vocês pensarem sobre isso, tá? Então, a partir desse fragmento, é possível afirmar que o pai tem mais qualidades ou mais defeitos? Ou seja, o que eu estou perguntando agora para vocês, pessoal, a partir do fragmento, esse pedaço, é possível, nós podemos dizer, afirmar que o pai tem mais qualidades ou mais defeitos? Uns minutinhos para vocês pensarem sobre essa questão e nós já retornamos, tá bom?
daí, pessoal, acharam a resposta? Pensaram? Vamos ver então como é que ficou? A resposta dessa atividade 4 é mais qualidades. Mais qualidades? Claro, vejam, olha que bacana. Pois as frases nunca te deixa na mão, nunca falha aos domingos, revelam atitudes positivas em relação ao pai. Tá claro isso para vocês? Perceberam? Ele tem mais qualidades porque nunca te deixa na mão, ou seja, é firmeza, tá ali para o que der e vier, né? Nunca falha aos domingos, ou seja, não é de segunda a sexta ou de segunda a sábado, é de segunda a segunda, tá? Você pode contar com o pai também aos domingos, tudo bem? Por essa razão, por essas razões é que ele tem muito mais atitudes positivas, tá? Continuando, nós temos mais uma atividade agora, pessoal, que é a atividade número 5. Leia outro trecho do classificado poético. Lembram da minha explicação de agora há pouco? Estão lembrados? Tá? Cabelos pintados recentemente, sem vícios, movida a diesel. Movida. Estamos falando dela, de uma mulher, não é verdade? Que no nosso caso aqui estamos falando da mãe. Pega na subida e na descida, topa tudo sem reclamar. Te deixa folgar? Legal. Pergunta letra A. A quem se refere o fragmento acima? Será que o professor já respondeu? Ao pai ou à mãe? Que expressão evidencia isso? Que faz com que nós possamos perceber isso, tá? Rapidamente pensem um pouquinho sobre isso e nós já retornaremos, tá bom?
Daí, pessoal, acharam a resposta? Pensaram? Vamos ver. Refere-se à mãe, porque a expressão movida, feminino, ela, mulher, evidencia isso, tá bom? Continuando, na aula de hoje, nós lemos um texto do gênero classificado poético, aprendemos sobre a linguagem figurada, sobre o sentido denotativo e sobre o sentido conotativo. Fechando a nossa aula, então, pessoal, texto gênero classificado poético, vamos pensar assim, ó, lembra assim, classificado é um anúncio, uma forma de fazer uma propaganda, e é uma propaganda poética, uma coisa assim mais de poesia, de poema, tá? Não é um sentido assim não é um sentido denotativo, um sentido literal, um sentido real da palavra, tá? É algo assim um pouquinho mais poético. Vocês entenderam, né? Sobre a linguagem figurada, é o que nós estávamos falando até então, né? Com relação à conotação que as palavras podem ter, né? Lembra quando o professor falou do exemplo do ficar? O ficar lá, de ficar, de permanecer em algum lugar, e o ficar de ficar com alguém, daquele jeito assim e tal, né? Tudo bem? Basicamente, a aula de hoje tinha esse propósito, apresentar para vocês o classificado poético. Eu realmente espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que possam ter aprendido. Eu sugiro que assistam quantas vezes acharem necessária a aula de hoje, tá bom? Não esqueçam de fazer a atividade, né? E tomara que a gente possamos nos encontrar mais vezes nas próximas aulas, tá? E que vocês tenham iniciado esse momento junto comigo há algum tempo atrás e agora finalizando essa aula, tenham agregado, tenham somado, estejam diferentes, né? Tenham aprendido alguma coisa e tenham acrescentado alguma coisa na vida de vocês, tá bom? O professor realmente agradece a oportunidade e eu vejo vocês na próxima aula. Valeu? Um beijo no coração de todos vocês.